5 de novembro de 1975. Uma equipe de 7 trabalhadores florestais voltava para casa após mais um dia de serviço nas montanhas do Arizona, nos Estados Unidos. Já era noite. A estrada de terra era isolada, silenciosa, cercada apenas por árvores e escuridão. Dentro da caminhonete, o clima era de cansaço. Até que algo chamou a atenção. Entre as árvores, uma luz intensa brilhava no meio da floresta. O motorista parou o veículo. À frente deles, um objeto pairava a poucos metros do chão. Não fazia barulho, não tinha asas, e emitia uma luz azul esverdeada que iluminava toda a área. Enquanto os outros observavam com medo, um dos homens tomou uma decisão inesperada. Ele abriu a porta e caminhou em direção ao objeto. O nome dele era Travis Walton. Quando chegou perto, um feixe de energia saiu do objeto. A luz o atingiu em cheio. O corpo de Travis foi lançado violentamente para trás. Em pânico, os colegas acreditaram que ele estava morto. Apavorados, eles fugiram. Mas quando decidiram voltar ao local minutos depois, Travis Walton havia desaparecido. Sem sangue, sem corpo, sem qualquer sinal do que havia acontecido. Nas horas seguintes, a polícia iniciou buscas na região. E a conclusão parecia inevitável. Travis Walton estava morto, ou algo muito pior havia acontecido. 5 dias depois, ele reapareceria, com uma história que se tornaria um dos casos de abdução mais investigados da história. Este é o Dossiê 51, um acervo de relatos, documentos e casos que nunca deveriam ser revelados. Alguns foram enterrados, outros apenas arquivados. No episódio de hoje, analisamos o caso Travis Walton, o homem que desapareceu por 5 dias após um encontro com um objeto desconhecido. Após o relato dos trabalhadores, a polícia iniciou uma investigação imediata. A situação era incomum. 7 homens afirmavam que um objeto voador havia aparecido na floresta, e que Travis Walton havia desaparecido após ser atingido por uma luz. Para as autoridades, a história parecia improvável. A primeira suspeita foi de homicídio. Os trabalhadores foram interrogados separadamente. Cada um contou a mesma versão dos acontecimentos, sem contradições. Mesmo assim, equipes de busca foram enviadas para a região. Durante dias, policiais, voluntários e cães farejadores vasculharam a área. Nenhum sinal de Travis, nenhum vestígio de luta, nenhuma evidência de crime. Sem corpo e sem pistas, a pressão sobre o grupo aumentou. A polícia solicitou que todos passassem por testes de detector de mentiras. Os resultados surpreenderam. 6 dos 7 trabalhadores foram considerados verdadeiros em seus relatos. Para os investigadores, aquilo tornava o caso ainda mais estranho. Se não havia crime, e se a história deles era verdadeira, então a pergunta permanecia: o que realmente aconteceu com Travis Walton naquela noite na floresta? 5 dias depois, a resposta começaria a surgir. 5 dias após o desaparecimento, o caso parecia sem solução. As buscas haviam sido encerradas. A polícia já trabalhava com a hipótese de que Travis Walton não seria encontrado com vida. Mas na noite de 10 de novembro de 1975, algo inesperado aconteceu. Um telefone público em uma pequena cidade do Arizona tocou. Do outro lado da linha, uma voz fraca e confusa pediu ajuda. Era Travis Walton. Ele foi encontrado desorientado, sujo e em estado de choque, próximo a um posto de gasolina. Seus familiares e amigos correram até o local. Fisicamente, ele parecia bem. Não havia ferimentos graves, mas Travis estava extremamente abalado. Ele afirmava não saber quanto tempo havia passado. Para ele, a experiência parecia ter durado apenas algumas horas. Quando soube que havia desaparecido por 5 dias, ficou em choque. Levado ao hospital, os exames não encontraram sinais de uso de drogas, álcool ou qualquer condição médica que explicasse seu estado. Mas o mais impressionante viria depois. Quando Travis começou a relatar o que lembrava. A história transformaria o caso em um dos episódios mais conhecidos da ufologia mundial. Após alguns dias, Travis Walton começou a relatar o que lembrava do período em que esteve desaparecido. Segundo ele, após ser atingido pela luz na floresta, perdeu a consciência.
Quando despertou, estava em um ambiente fechado. O local era iluminado por uma luz branca intensa. As paredes eram lisas, sem cantos aparentes ou estruturas visíveis. No início, Travis acreditou que estava em um hospital, mas logo percebeu que algo não estava normal. Ao seu redor, ele viu figuras de baixa estatura. Segundo sua descrição, tinham cabeças grandes, olhos escuros e corpos finos. Assustado, ele reagiu de forma agressiva. As figuras recuaram. Em seguida, Travis afirmou ter sido levado para outra área. Lá, encontrou seres com aparência mais próxima da humana, vestindo roupas semelhantes a macacões. Segundo seu relato, ele foi colocado em uma mesa e submetido a procedimentos médicos. Ele não se lembrava de dor, apenas de confusão, medo, e da sensação de que estava sendo examinado. Depois disso, suas memórias se tornavam fragmentadas. O próximo momento claro que recordava era já na estrada, perto do telefone público, onde havia reaparecido. Sem explicação para os 5 dias que haviam passado. Após o reaparecimento de Travis Walton, o caso ganhou grande atenção da imprensa. O desaparecimento de 5 dias, somado ao relato de um encontro com um objeto desconhecido, levantou dúvidas entre investigadores e autoridades. Para esclarecer os acontecimentos, Travis foi submetido a exames médicos e avaliações psicológicas. Nenhuma condição física ou mental foi identificada que pudesse explicar sua história. Mas o ponto mais importante da investigação veio com os testes de detector de mentiras. Travis Walton aceitou realizar o exame. O resultado indicou que ele estava dizendo a verdade em suas respostas. Além disso, vários dos trabalhadores que estavam com ele na noite do desaparecimento também passaram pelo mesmo tipo de teste. Os resultados foram semelhantes. Os examinadores concluíram que os relatos eram consistentes e que não havia sinais claros de fraude ou invenção. Mesmo assim, investigadores e céticos continuaram questionando o caso. Alguns sugeriram que o desaparecimento poderia ter sido encenado. Outros acreditavam em possíveis explicações psicológicas ou erros de interpretação. Sem provas físicas conclusivas, o caso permaneceu dividido entre 2 possibilidades: uma experiência incomum, ou uma história que jamais poderia ser comprovada. Ainda assim, a consistência dos relatos e os resultados dos testes fizeram do caso Travis Walton um dos episódios mais investigados da ufologia moderna. Oficialmente, o desaparecimento de Travis Walton nunca recebeu uma explicação conclusiva das autoridades. Não foram encontradas evidências físicas que comprovassem a presença de um objeto desconhecido na região. Investigadores céticos sugerem que o caso pode ter sido resultado de um mal-entendido, uma interpretação equivocada ou até mesmo uma encenação. Outros apontam inconsistências em alguns detalhes do relato ao longo dos anos. Ainda assim, nenhum indício concreto de fraude foi comprovado. Os testes de detector de mentiras indicaram que Travis Walton e as testemunhas acreditavam no que estavam relatando. Além disso, o desaparecimento de 5 dias continua sem uma explicação clara. Sem provas físicas definitivas, o caso permanece aberto a interpretações. Para alguns, trata-se de um dos relatos mais convincentes de abdução. Para outros, apenas uma história sem evidências suficientes. Por esse motivo, embora amplamente investigado, o Arquivo 51 classifica o caso Travis Walton como inconclusivo. Os relatos permanecem. As respostas, ainda não. Este arquivo permanece sob análise. Se novos documentos surgirem, ele será reaberto. Até lá, este caso permanece arquivado. O Arquivo 51 continuará a reunir e analisar casos como este. Se você chegou até aqui, escreva Dossiê 51 nos comentários. Inscreva-se no canal e registre seu apoio.